Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Bem, meus irmãos, hoje nós temos aqui o nosso irmão Eduardo Araújo, que vai nos fazer a palestra sobre o tema Sou médium ou tenho um transtorno psiquiátrico? O nosso irmão é psicólogo, comunicador da Rádio Rio de Janeiro, onde desenvolve 2 programas, Debate na Rio e Analisando os Fatos. Então, bem-vindo, meu irmão. Bem, meus irmãos, bom dia. Graças a Deus eu cheguei aqui. Estava meia hora só naquela ruazinha ali para poder chegar aqui. Por isso que é bom ser espírito, né? Que a gente se transporta, chega rapidinho, porque, olha, eu estava vendo a hora, eu não consegui chegar. Mas, graças a Deus, estamos juntos para falar de um tema fundamental, que eu estava quase tendo um surto psicótico lá no engarrafamento, né? Eu vou falar sobre transtorno psiquiátrico, porque todos nós estamos sujeitos aos surtos psicóticos, né, aos transtornos psiquiátricos. Diz o espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nas Fronteiras da Loucura, que a linha que vai separar a sanidade da insanidade é muito tênue. Então, qualquer um de nós, dependendo das circunstâncias e da situação e do nosso equilíbrio, a gente pode, sim, vir a desenvolver um transtorno psiquiátrico. Mas o nosso tema de hoje é relacionado à mediunidade. No Evangelho, em Atos dos Apóstolos, tem a profecia, né? Também está no livro de Joel, que nos últimos tempos, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, a mediunidade já era anunciada desde muito tempo, que nessa fase da transição que nós estamos, nós teríamos uma explosão de eventos mediúnicos, de pessoas com mediunidade. E, efetivamente, nós vemos hoje em dia as nossas crianças apresentando um grau de mediunidade que anteriormente não era tão comum. O número de pessoas hoje, atualmente, que tem uma mediunidade mais ostensiva é realmente muito grande. E eu falo isso porque eu sou psicólogo, eu atendo, eu vejo a quantidade de jovens, crianças e até pessoas de uma idade mais avançada com uma mediunidade muito ostensiva, que condiz com essas profecias de que nos últimos tempos a mediunidade seria algo muito forte, muito marcante na nossa sociedade terrena. Os tempos são chegados. Só que aí nós temos um problema. Muitas vezes, os médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas em geral, que são materialistas ou ateístas, eles classificam qualquer evento mediúnico como um transtorno psiquiátrico. E isso tem sido um grande problema, porque a quantidade de crianças que estão sendo medicadas de forma precipitada, de jovens que estão sendo medicados com medicações muito fortes, também de uma forma precipitada, preocupa. E aí o que fazer? É complicado, porque se qualquer um de nós aqui, chegarmos num psiquiatra hoje e dissermos para ele: doutor, eu ouço vozes, doutor, eu vejo espíritos, o seu diagnóstico já está praticamente fechado. Você é esquizofrênico. Né? Só que tem um detalhe. Tem casos que sim, é uma esquizofrenia, tem casos que não, é mediunidade. Um caso clássico é Dr. Bezerra de Menezes, ainda encarnado. Ele publicou um livro chamado A Loucura sob um Novo Prisma. Não sei se vocês conhecem. É um livro que vocês deveriam ler. Nesse livro, acredita-se que o Dr. Bezerra tenha sido incentivado a escrevê-lo porque o Dr. Bezerra teve um filho
que inclusive ia cursar medicina, e que esse filho desenvolveu um problema psiquiátrico muito grave. E foi diagnosticado com esquizofrenia. Só que o filho de Dr. Bezerra de Menezes, na realidade, estava sofrendo de um gravíssimo processo obsessivo. E aí a gente reclama da vida, né? Quem olha a história de Bezerra de Menezes, quantos filhos ele teve que sepultar? E era Dr. Bezerra de Menezes. Mas a história desse filho foi a mais dolorosa para ele. Porque esse filho foi tomado de um processo de possessão, que Allan Kardec, né, fala muito bem sobre isso no livro A Gênese e também no livro dos Médiuns. E Dr. Bezerra conversou com o espírito perseguidor. Mas o vínculo desse espírito com o filho de Dr. Bezerra era tamanho, havia uma simbiose tão grande entre eles, que o próprio espírito diz a Dr. Bezerra de Menezes que se ele deixasse o filho dele morreria. Mas o Dr. Bezerra diz para ele o seguinte: meu filho, que seja feita a vontade de Deus. O que importa é que vocês dois se libertem. E, efetivamente, o espírito aceitou a proposta, envolvido pelo amor de Dr. Bezerra, mas o filho dele veio a desencarnar. Incentivado por essa história, Dr. Bezerra começou a pesquisar mais profundamente sobre esse assunto. E ele chega a afirmar, no livro A Loucura sobre o Novo Prisma, que o número de pessoas, já àquela época, que estavam sendo encaminhadas pelos médicos para os hospitais psiquiátricos, outrora chamados de hospícios, a grande maioria das pessoas que ali estavam não eram loucas, eram médiuns. E isso continua até os dias atuais. E podemos dizer que até de uma maneira mais intensa. A diferença hoje em dia é que as políticas públicas de saúde, elas desincentivam a internação psiquiátrica. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir a um hospital psiquiátrico. É uma situação muito difícil. Aliás, precisar de uma internação psiquiátrica no Rio de Janeiro, em especial, posso falar só pelo Rio, é dramático. É uma situação terrível. E as coisas que acontecem dentro dessas instituições, mesmo aquelas que são particulares, são muito complicadas. Mas muitas daquelas pessoas que estão ali, elas não são, entre aspas, loucas. Elas não são esquizofrênicas. Elas são médiuns em desequilíbrio. E isso é muito sério, porque mesmo entre aqueles que estão trabalhando na mediunidade, o risco existe. Claro que em menor grau. Mas, sobretudo, para as pessoas que não têm conhecimento. E aí a gente está falando de toda uma população. O que fazer com um filho quando esse filho começa a apresentar um problema grave de ordem psicológica, emocional? Muitas famílias não sabem o que fazer. E pela falta de conhecimento, e muitas vezes com profissionais que não têm o conhecimento espiritual, eles não saberão fazer o diagnóstico diferencial. E aí, esse jovem, muitas vezes, na adolescência, ele é encaminhado a uma internação psiquiátrica. E ali dentro, ele passa por experiências muito traumáticas. Eu tive a oportunidade de acompanhar casos em que, efetivamente, havia o transtorno esquizofrênico e casos que eu vi que não tinha nada a ver com esquizofrenia, mas sim com perseguição espiritual. Num desses casos que eu pude acompanhar, eu cheguei até essa família através da Rádio Rio de Janeiro. Muitas pessoas nos procuram para pedir ajuda. E um pai tinha me ligado, falando se eu poderia atender o filho. Só que o filho dele, quando eu fui visitar a casa, era uma situação dramática. Porque esse filho vivia, e vive até hoje, a casa foi projetada para ter um espaço como se fosse um espaço de reclusão mesmo, com grades.
A gente às vezes reclama da vida e não sabe a dor que muitas pessoas carregam. Esse pai e essa mãe, o filho, ao entrar na adolescência, na pré-adolescência, desenvolveu um transtorno psiquiátrico extremamente grave e ele não podia mais viver em sociedade. Conforme a política pública de saúde atual, o governo ele começou a pagar um valor para essa família, uma família de condição pobre. Essa família recebia um salário mínimo, com a visita do médico em casa, a visita também de psicólogos, enfim, para que esse paciente não fique internado. Por um lado é bom, né, porque está sob a proteção da família. Por outro, é uma situação muito difícil. E a primeira vez que eu fui até a casa dessa companheira, e desse companheiro que agora está desencarnado, eu fui junto com a Maria de Fátima Miranda, que é a minha fiel escudeira, né? Porque eu pensei o seguinte: bem, eu não tenho mediunidade ostensiva. Pelo que a mãe tinha me falado, e o pai, parecia realmente um caso já muito grave de esquizofrenia, mas com alguns indicativos de que ali tinha um componente obsessivo muito forte. Eu lembrei muito do caso do filho do Dr. Bezerra de Menezes. Aí eu falei: Miranda, você vai comigo. Aí fomos. Chegamos lá e, efetivamente, a Miranda confirmou, né, havia um processo muito grave de obsessão. Acho que a mãe dele deve estar me assistindo falar agora, né, que é uma mulher guerreira. O que essa mulher vive até hoje seria, para a maioria de nós que estamos aqui, enlouquecedor. Você vê o seu filho gritando praticamente 24 horas por dia, falando coisas absurdas, impropérios. E o que era mais impressionante, quando eu estava lá, junto com a Miranda, ele falava coisas que nós víamos claramente que não era ele que estava falando. Era como se ele trocasse... tem um livro do Hermínio Corrêa de Miranda chamado Condomínio Espiritual. Não sei se vocês já viram esse livro. Era como se ele fosse um condomínio. Cada hora entrava um espírito e falava de uma determinada maneira. E os espíritos que vinham muitas vezes, através dele, falavam coisas que só eu e Miranda sabíamos. Sem contar que ela via também a realidade espiritual ali. Então, o caso desse rapaz, que está encarnado ainda, é um caso típico que o Dr. Bezerra de Menezes explica no livro A Loucura sob o Novo Prisma. Ele, através de um processo obsessivo extremamente grave, como foi o caso do filho de Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra explica que o cérebro físico, os neurônios, dependendo do nível da obsessão, e Kardec explica isso. No livro A Gênese, Kardec diz que a obsessão ela pode chegar a tal ponto que ela pode perturbar completamente as faculdades mentais, em casos de subjugação. Quando esse processo obsessivo ele é extremamente prolongado, o cérebro físico ele vai sendo lesionado, que é o caso do filho dessa nossa amiga. O caso dele é irreversível nessa encarnação, porque o cérebro já está lesionado. Então, um processo obsessivo extremamente grave gerou toda essa situação. Os espíritos que perseguem esse rapaz são extremamente violentos. Nós passamos, essa história já deve ter aí, sei lá, quase 10 anos, nós passamos por situações muito difíceis, eu e Miranda, logo no início do atendimento dessa família, porque eles nos atacavam de uma forma muito dura. E uma das situações que eu passei envolveu o meu filho, né? Porque certa vez, numa reunião mediúnica, eu tinha acabado de falar com ela, com a mãe do rapaz, e ele estava lá gritando e dando com a cabeça na parede. E naquela época nós estávamos investindo muito no tratamento espiritual de desobsessão, para ver se pelo menos acalmava um pouco, para ver se o rapaz conseguia dormir um pouco mais, conseguia tomar as medicações, porque é enlouquecedor você ver o seu filho sujo,
todo mijado, todo evacuando, o local que ele ficava, uma coisa horrível. A mãe, muitas vezes, quando tentava entrar para fazer a limpeza, a higiene, os espíritos tomavam ele para poder agredir a mãe. Porque a fé dessa mulher é tão grande que incomoda eles. Então, naquela noite, eu tinha uma reunião mediúnica e ela me ligou, eram 7h30 da noite, ela me ligou, falou: Eduardo, eu não estou suportando, ele está... E eu ouvi os gritos, ela falando comigo, ouvindo os gritos pelo telefone. A nossa reunião começava às 8 horas. E aí eu falei com ela o seguinte, falei: olha, a gente não pode recuar, porque claramente a nossa presença ali e o trabalho de desobsessão estava deixando esses espíritos completamente enfurecidos, o que é compreensível. Mas a nossa intenção nunca foi fazer nada contra nenhum deles, muito pelo contrário, a nossa intenção é socorrê-los também. E aí eu falei para ela o seguinte: olha, você não se deixe intimidar, porque a gente não tem mais como recuar. E falei: ó, vamos orar, a reunião vai começar às 8 horas, mentaliza aí, vamos pedir a Jesus o socorro. Eu subi, fui para a reunião, não falei nada com ninguém, até porque não daria, eu cheguei na reunião em cima da hora. E aí a dirigente da reunião pediu pelo rapaz, né? Deixei o nome lá com ela, falou o nome, falou o endereço, e aí um médium deu a passividade, o espírito que veio, extremamente violento, e ele falou o seguinte para mim, ele olhou para mim e falou assim: você vai continuar a nos desafiar? Você vai continuar achando que pode ajudar aquela família? Eu conversei com ele com toda honestidade. Falei: olha, nós não estamos desafiando ninguém. Nós estamos ali para socorrer uma família que está em sofrimento, uma mãe que não suporta mais ver o seu filho naquela situação, um pai que está se acabando na bebida, porque não suporta ver o filho naquela condição. Enfim, conversamos, mas ele estava irredutível. E ele falou: você não sabe com quem vocês estão mexendo. E você vai ver o que vai acontecer. E nisso, o meu telefone estava vibrando no meu bolso. E vibrava, vibrava e não parava. E eu tinha uma intuição de que era algo com o meu filho. Porque eles já tinham ameaçado o meu filho algumas vezes em algumas reuniões. E aí eu não podia atender o telefone e tive que conter a minha ansiedade. Deixei quieto, o telefone parou de vibrar. Quando terminou a reunião, que eu fui olhar, tinha umas 300 mil ligações da minha mãe, da minha esposa, de todo mundo. Meu filho devia ter 2, 3 anos, ele está com 11, acho que por aí, 3, 4 anos, não sei. Mas ele é bem pequenininho. Eu tinha deixado meu filho na minha mãe, 7 horas da noite, muito bem. Completamente bem. E minha mãe disse que exatamente às 8 horas da noite, ele começou a desmaiar. Ele desmaiava e voltava, desmaiava e voltava. Aí eu falei, quando eu estava ainda saindo do centro, que eu liguei para saber o que estava acontecendo, eu tive a plena convicção de que tinha tudo a ver com o que o espírito tinha falado. Que efetivamente era uma intimidação. Né? Lembre que eu falei com a mãe, às 7h30 da noite, não se deixe intimidar. É muito fácil falar para os outros, né? Agora, quando é com a gente, né? Mas aí, parece que a espiritualidade naquela hora nos dá um suporte, né? Aí eu senti uma energia assim, tipo assim, calma, vai ficar tudo bem. Aí eu liguei para minha esposa e falei com ela o seguinte, falei: olha, vamos levá-la ao hospital. Né? Independente de qualquer coisa, a criança está desmaiando. Aí fomos, peguei meu filho na minha mãe, botei ele no bebê conforto, lá no carrinho dele, e ele no meu colo, ele desmaiava, voltava, desmaiava, eu ficava assim, meu Deus, aquilo doía meu coração, mas alguma coisa me dizia: calma, confia que vai dar tudo certo. Fomos para o hospital. Aí chegamos no hospital, o médico perguntou: o que está acontecendo? A gente explicou: olha, ele estava bem. Quando foi 8 horas da noite, ele começou a fazer esses desmaios, não comeu nada e faz vômito. O médico não sabia o que fazer, não sabia se internava para poder pesquisar o que era.
E aí eu falei assim, doutor, pelo menos dá uma injeção para ver se para de dar essa ânsia de vômito. Ele concordou, deu uma injeção e mandou ficar em observação. Se continuasse aquela situação, ele teria que internar. Aí nós ficamos esperando, eu tranquilizei minha esposa, falei, olha, vamos confiar, vai passar. Quando deu 40 minutos que a gente estava no hospital, meu filho saiu do colo da minha esposa, começou a correr pelo hospital, sorrir e brincar, como se nada tivesse acontecido. Gente, é impressionante, você tem que viver para você poder acreditar no que você está vendo. Então, ele melhorou, o médico olhou, não entendeu nada também, mas também não podia dizer que a gente estava inventando, que a criança não ia inventar. Ele examinou. E fomos para casa. Na semana seguinte, eu voltei para a reunião mediúnica, o espírito voltou. Vai continuar? Ou está bom o que você já viu? E aí ele me ameaçou de fazer com o meu filho o mesmo que eles estavam fazendo com aquele rapaz. Olha, gente, só Jesus na causa. A gente que se mete com essas coisas não é fácil, não. Aí eu parei, fiquei pensando, né, que ele queria fazer um acordo. Não se mete mais com essa história, que a gente também não vamos mais se meter com você. O papagaio da Miranda chegou em casa, estava morto. No mesmo dia que o meu filho foi para o hospital. E aí eles disseram para a Miranda assim, vai continuar? Porque a Miranda adora bicho, né? E o papagaio dela era uma graça, estava morto. Ela falou, olha, se Jesus permitiu que o Francisco, né, guarde meu papagaio. E eu também ia ter que resolver lá o meu acordo lá com o espírito, né? O que eu ia fazer? Olha, gente, dizer que eu tenho fé, eu vou estar mentindo. Eu não tenho fé. Fé é uma coisa que a gente sente. Mas tem a fé, que é aquela que você sente, e tem a fé que você raciocina. Eu já consigo ter um pouco da fé pelo raciocínio, pelo conhecimento. E naquele momento eu tinha que dar uma resposta para aquele espírito, que estava ali representando uma falange de espíritos que estão à frente daquela história. O que eu falei para ele foi puramente uma fé racional, mas que tinha que ser. Eu falei para ele o seguinte, falei, olha, se o meu filho tiver que passar por essa situação ou qualquer outra, ele vai passar. Porque Deus permitiu. Porque é uma prova que o meu filho precisa passar e que eu também preciso passar. Não está correto? Não é isso que a gente aprende? Eu só falei o que a gente aprende. Estava morrendo de medo? Estava morrendo de medo. Mas eu falei o que tinha que ser falado. E eu disse o seguinte, se o meu filho tiver que passar, o que eu peço a Jesus é que me dê forças para suportar. Mas eu falei para ele assim, como que eu vou virar as costas para uma mãe e para um pai que estão vivendo o que eles estão vivendo? Se fosse eu, se fosse meu filho, e as pessoas me abandonassem, porque estão com medo de sofrerem as consequências por me ajudarem. E olha que a mãe desse rapaz, ela falava para mim, Eduardo, não vem mais aqui. Sai de perto de nós. Você não pode se prejudicar e nem prejudicar a sua família. Olha a grandeza dessa mulher. Ela tem fé, porque se não tivesse, ela já estava morta, ou tinha enlouquecido. E aí nós continuamos e estamos até hoje. Ela está lá vivenciando a aprovação dela. O marido entrou para o alcoolismo, né? Diante da dor do filho, não suportou, praticamente enlouqueceu e acabou desencarnando em casa numa queda que ele teve, acho que estava bêbado, caiu, bateu com a cabeça e morreu. Só tragédia, gente. Só tragédia. Mas Deus sabe o que faz. Meu filho nunca mais teve nada parecido naquela situação, mas passou por outras situações, porque meu filho tem mediunidade. Como muitas crianças de hoje em dia têm mediunidade, e os pais não sabem o que fazer. Eu tive situações, meu filho com 9 anos, um espírito tomou meu filho em casa, graças a Deus não tem acontecido mais. Ele tomou ele em casa e
ficou por mais de 1 hora, talvez, me desafiando, me agredindo, tentando me agredir. Eu tinha que segurá-lo. E quando a situação passou, meu filho voltou ao normal, ele falou assim: pai, me perdoa, não sei por que eu fiz isso. Eu não conseguia controlar. Quem é médium sabe o que é isso, né? Só que para uma criança, isso é muito complicado. E aí, o que faz? Mas você vê claramente, a frase dele mostra. Aí é que entra a questão do diagnóstico diferencial. O que é uma esquizofrenia? O que é uma mediunidade? Você vê a consciência de uma criança de 9 anos explicando o que tinha acontecido. Olha, me perdoa, eu não conseguia parar de te agredir, eu não conseguia... Quer dizer, exatamente o que acontece com um médium psicofônico. O espírito toma as possibilidades do médium, o médium passa a sentir o que o espírito sente. E, durante grande parte da infância, né, toda a família pôde acompanhar isso. Meu filho, às vezes, deixava meu filho na... Meu irmão tinha medo, né? Meu irmão tinha... Tem um amigo do meu irmão ali, a família amiga. Meu irmão ficava apavorado olhando para o meu filho, né? Meu filho virava o olho assim, meu irmão só faltava sair correndo. Aí, meu irmão, ele gosta da doutrina espírita, mas não é assim tão... assíduo, né, em frequentar essa coisa toda. E ele falou assim: não, eu ficava orando, e era difícil, mas com o tempo foi acalmando. Ele está com 11 anos agora, por enquanto os espíritos me deram um refresco, nunca mais o povo se manifestou, né? Ele está relativamente bem. Há 1 ano atrás ele teve um episódio, mas foi leve, a gente está levando na evangelização, está controlado. Então, assim, é muito importante a gente perceber. Meu filho é uma criança normal, estuda, tem boas notas, é um jovem como qualquer outro, cheio de neurose, né? Que os jovens de hoje são tudo meio neurótico, né? Não gosta disso, não gosta daquilo, quer ficar isolado, sei o quê, mas leva uma vida normal. Então, a gente precisa, quando chega alguém no consultório com um histórico de problemas de transtorno psiquiátrico, a gente tem que observar para ver até que ponto aquilo ali é uma mediunidade, é um processo obsessivo, ou realmente ali tem já uma doença psiquiátrica mais evidenciada. E o Dr. Bezerra vai falar exatamente que o quadro da obsessão ele é muito importante na doença psiquiátrica, porque ele pode não ser a causa, mas pode ser também a consequência. A pessoa pode ter um problema, um trauma, desenvolver um transtorno psiquiátrico, mas normalmente tem uma obsessão envolvida. Então, seja qual for a situação, a gente sempre recomenda o quê? Procure uma ajuda espiritual. Eu atendo católico, evangélico, budista, tudo, ateu, porque muita gente tem essa ideia equivocada: fulano é psicólogo espírita. Não, eu não sou psicólogo espírita, eu sou psicólogo e também sou espírita. Mas o meu paciente que é evangélico, ele tem que ser tratado dentro daquilo que ele acredita. Se ele é católico, se ele é budista, se ele é Hare Krishna, não me importa. Eu vou sempre estimular a pessoa a buscar a sua religião, aquilo que ela gosta, que ela se sente bem. Se for ateu, complica um pouco. E eu lembro que eu tive um colega, né, de profissão, ateu, e dentro dessa questão do diagnóstico diferencial. Esse colega, ele não acreditava, eu alugava um horário na sala dele, nos falávamos muito pouco. Certa vez ele estava atendendo uma paciente, eu não sabia disso até ele me contar. E essa paciente dizia para ele que ouvia vozes, e ele já estava com o diagnóstico dela fechado, ela era esquizofrênica. Para ele ia encaminhar o psiquiatra para poder tomar as medicações adequadas. E ela dizia para ele, e às vezes durante a consulta, que o tal espírito, que ele não acreditava, estava apertando o pescoço dela. E para ele estava claríssimo o quadro esquizofrênico. Porém, um dia, aconteceu com ele algo inusitado. O tal espírito, incomodado com ele,
começou a apertar o pescoço dele também. Só que ele era ateu, gente. Ele era ateu. Aí, eu não sei como, ele descobriu que eu, que alugava a sala dele, era espírita. Não sei como ele descobriu. Não sei se ele fuçou minha rede social, deve ter sido isso. Aí, ele falou comigo assim: Eduardo, eu posso marcar uma consulta com você? Eu falei: o que esse homem quer comigo? Eu não tinha a menor ideia. Aí ele veio, ele falou assim: Eduardo, você é espírita, né? Eu falei assim: sou. Ele falou assim: eu era ateu. Falei assim: era? Ele falou: eu não sei, mas eu acho que eu estou enlouquecendo, eu não estou em dúvida ainda. Porque para quem é ateu, isso é coisa de maluco. Porque ele falou o seguinte, ele me contou a história. Eu estou atendendo uma pessoa, me contou, eu achei que ela era esquizofrênica, ela disse que escuta o espírito ameaça, não sei o quê, e sempre ela dizia que ele estava apertando o pescoço dela, ela ficava lá no consultório com falta de alma, e ele, sem saber o que fazer, ia encaminhar para o psiquiatra, porque ele não ia dar conta daquilo. Só que, Eduardo, olha, eu posso contar isso para você, Eduardo, eu não sei se eu enlouqueci, eu não sei se eu estou esquizofrênico, mas o espírito apertou meu pescoço também. Eu falei assim: mas é mesmo, cara? Tu sente apertar? Ele falou: eu sinto, me dá uma falta de alma, um desespero, uma agonia. Eu falei: Jesus do céu. Aí ele falou: não, mas é pior. Eu falei: é pior do que isso? O espírito nunca apertou meu pescoço, não, graças a Deus. Ele falou assim: quando eu vou para casa, ele vai atrás de mim. Eu falei: rapaz, tá ruim para tu, hein? Hoje em dia ele frequenta até centro espírita aí. Depois dessa tem que virar espírita, né? Ou vai para o hospício ou vira espírita. Ele preferiu virar espírita, eu acho que ele está certo. Então, assim, ele teve a prova cabal de que o que aquela moça falava não era loucura. Não era loucura. Muitos psiquiatras passam por essa situação. Alguns têm a humildade de não reconhecer que realmente tal, outros não, se mantêm ali firmes e fortes. Um grande psiquiatra, que foi o Dr. Stanislav Grof, é um psiquiatra tcheco, que é um dos pais da psicologia transpessoal, né, que é um ramo da psicologia que reconhece a espiritualidade, a realidade espiritual, reconhece o espírito. É claro que é um ramo da psicologia que é muito discriminado, inclusive pelo próprio Conselho Federal de Psicologia, que não reconhece a psicologia transpessoal como algo científico. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Eles não têm como deter a marcha do progresso. Dentro da universidade, no currículo da psicologia, eles não colocam a psicologia transpessoal. Por quê? Porque eles sabem que os alunos vão se apaixonar por aquilo. Todo mundo hoje quer saber da espiritualidade. Todos, mesmo os ateus. E eles estão tentando impedir o acesso, né, dos alunos de psicologia ao conhecimento da psicologia transpessoal, mas não conseguirão. O Stanislav Grof, que é um dos pais da psicologia transpessoal, ele conta uma história de um paciente dele. Eu estou tentando mostrar para vocês o seguinte: tem casos que sim é uma esquizofrenia, tem casos que não é mediunidade. Esse paciente dele estava no consultório, à época, ele não tinha esse conhecimento, o paciente dizia ouvir vozes também. E o paciente disse que tinha um espírito que estava perturbando a vida dele porque queria mandar um recado para um casal. O nome desse espírito era Ladislav, ele tinha desencarnado e ele queria tranquilizar a mãe e o pai. E o médico ficou ouvindo a história, achando que era uma grande fantasia da mente do paciente. E poderia até ser. Só que o espírito deu endereço e telefone. Aí ele falou assim: bem, como não tem ninguém vendo, né? Meus colegas psiquiatras não vão saber que eu fiz isso, eu vou pegar o telefone e vou ligar. Pegou o telefone, ligou. Aí do outro lado da linha atendeu uma senhora. Por favor, eu queria falar com o senhor Ladislav. A senhora começou a chorar. Meu filho morreu, tem 3 semanas. E ele olhou para a cara do paciente, ficou no telefone, e dali em diante ele faz todo um trabalho, né, que colaborou em muito, junto com tantos outros grandes psiquiatras, para que a gente tivesse aí a psicologia transpessoal. Então a coisa está mudando, a coisa está melhorando. Muitos médicos hoje estão mais abertos a essa ideia. Os médicos estão mais flexíveis, mesmo os médicos que não acreditam, que não têm essa capacidade ainda de compreender o que nós compreendemos,
eles pelo menos, alguns, já estão abertos a, pelo menos, questionar. É muito importante que o profissional ele esteja aberto a não ficar rotulando. Hoje em dia, eu vejo os profissionais muito rotulando. Tudo que é criança agora tem autismo. Eu acho que eu sou autista também. Porque, pelo que eu vejo ali, eu não estou autismo grau 1, grau 2, grau 3, com todo respeito, gente. Assim, eu acho que há alguns exageros nesses diagnósticos. Então, todo mundo, a criança agora tudo tem TOD, transtorno opositivo desafiador. Essa geração de espíritos é uma geração desafiadora. Eles desafiam mesmo. Por quê? Porque eles são muito capacitados intelectualmente. Então, eles não aceitam as nossas ordens, eles não aceitam as nossas regras, eles se rebelam contra o sistema de ensino que nós temos, pedagógico, que é uma porcaria, me perdoem, se tiver algum pedagogo aqui, me perdoe, mas assim, o que se fazem com as crianças hoje em dia é tortura. Meu filho tem 11 anos, você já é preparado para fazer o Enem. Eu olho o que ele estuda, não sei nem o que ele está lendo. Aquilo para mim é grego. Tudo bem que eu tive um péssimo ensino médio, mas o nível de exigência é um absurdo. O que tem de criança adoecida emocionalmente por causa do colégio é uma coisa impressionante. Então, assim, essas crianças, elas recusam isso. Então, elas têm esse comportamento desafiador. Elas não aceitam uma ordem qualquer. Se você dá uma ordem nela, ela quer saber por que você está falando isso. Ela questiona, mas você não faz isso. E aí os pais ficam, né, naquele cabo de guerra com a criança, leva no psicólogo, que não aguenta mais, TOD. Como diz a Miranda, é a geração todinho. Né? Tudo é TOD. Então, assim, nós precisamos tomar cuidado em sair rotulando pessoas. Tem pessoas que chegam no meu consultório, eu sou borderline. Eu falei, não, você é a fulana de tal, você não é borderline. A pessoa só falta andar com uma placa. Olha, eu sou borderline, sou borderline. Pelo amor de Deus, gente. Quer dizer, e quando você vai ver, tudo bem, são sintomas, são traços daquele transtorno. Mas a gente precisa, antes de tudo, olhar para a pessoa e ver com quem nós estamos lidando, qual é o histórico dela. Eu lembro de uma paciente, um bandista que me procurou, com vários transtornos emocionais, risco de suicídio muito alto, uma situação bem difícil. E aí a gente tem que observar e realmente ver, a pessoa tem algum transtorno psiquiátrico mais grave, ou é a mediunidade dela que está gerando toda essa confusão. E eu tive a oportunidade de ver que aquela moça ela tinha um potencial mediúnico muito bom. Eu lembro de uma situação em que eu estava no consultório com ela, e ela falou para mim assim, Eduardo, tinha uma moça na recepção esperando, seria a próxima paciente. Ela falou assim, a minha pombagira está aqui e queria dar uma palavra contigo. Eu falei, se o Conselho Regional de Psicologia sabe disso. Espero que não tenha ninguém assistindo o Lar de Frei Luiz, né? Espero. Mas, enfim, eu nego. Isso é uma história de ficção. Vamos lá. E aí eu falei, bem, qual o problema de eu conversar com a pombagira? Nenhum, né? Até para ver se ela era doida ou se tinha pombagira mesmo. Aí a pombagira veio. Quem é a pombagira? É um espírito, como eu, como vocês. Ela apenas se reconhece como uma pombagira, mas era uma mulher que esteve encarnada entre nós e agora estava tentando, no plano espiritual, se redimir de alguns erros, né, que ela teve. Ela chegou, incorporou na médium e falou assim, moço, obrigado por me receber. Eu falei, seja muito bem-vinda. Imagina que cena. Aí eu falei, o que eu posso te ajudar? Ela falou, não, eu estou tentando melhorar a minha vida, eu cometi muitos equívocos na minha encarnação, agora eu quero fazer o bem, Falei, graças a Deus, meu irmão, é isso aí. Mas até então, eu não sei se aquilo é da cabeça da médium, da pessoa, ou se aquilo é real. Eu vou dando corda. Eu tenho que ver se aquilo é real ou se não é real. Aí ela falou assim, essa moça que está aí fora, que vai entrar, ela está querendo se matar. Eu falei, é mesmo? Eu falei, Mas ela vai chegar aqui para você e vai dizer que está tudo bem. Só que você tem que apertar ela que ela vai contar. Falei, tá bom. Aí foi muito simpática, cantou para subir, foi embora. A médium voltou. Aí eu falei com ela, a pombagira me deu uma dica aqui, vamos ver, né?
Aí ela falou assim, Eduardo, ela me pediu uma coisa. Eu falei, o que ela para mim, ela não pediu nada. Não, ela falou que antes de eu sair, para eu dar um abraço na moça. Eu falei, meu Deus do céu. Aí tu tá na recepção e ela queria que a minha paciente desse um abraço na outra paciente. Eu falei, como é que eu vou fazer isso, Jesus? Aí saímos juntos, né? Eu falei, oi, fulana, tudo bom? Tudo bom? Ah, essa aqui é a fulana. Aí ela abriu os braços, abraçou a mulher ficou assim olhando, sem entender nada, né? Abraçou, foi embora. Acho que era para alguma energia, né? Passar uma energia boa, alguma coisa assim. Aí a mulher sentou. Aquela tua paciente é maluca, Eduardo? Eu falei, isso é um pouco. E o psicólogo também é doido. Aí ela falou, eu falei, como é que você está, né? Pergunta clássica. E como é que foi sua semana? Tá tudo bem? Tá tudo ótimo, Eduardo. A minha vida nunca esteve tão boa. Eu falei, tá tudo dentro do que a Pombagira falou, né? Aí eu falei, bem, mas ela não vai me enrolar, que eu já fui alertado. Aí eu comecei com aquela conversa mole, pergunta daqui, pergunta dali, fala, daqui a pouco ela começou a chorar. E aí contou que realmente ela estava querendo acabar com a vida dela. Gente, se isso não é uma prova, o que mais é prova? Ou então me interna numa clínica psiquiátrica, porque eu também estou doido. E graças a Deus, graças ao alerta daquele espírito, né, que se auto-intitulava uma pombagira, aquela moça ali acabou se abrindo, falando o que estava acontecendo, porque depois ela me falou, eu não ia te contar nada, porque eu não queria que você me convencesse a não fazer o que eu queria fazer. Então Deus é maravilhoso, sabe? Deus é muito bom. A gente tem que agradecer muito a espiritualidade por todo o socorro. E Dr. Bezerra diz que não tem um médico, não tem um terapeuta que não esteja ali amparado pela espiritualidade. Mesmo que ele seja ateu, a espiritualidade está ali para tentar ajudar, né, para tentar intuir aquele médico para tomar as melhores decisões e ajudar a pessoa. Tem casos que a gente percebe que sim, o transtorno é um transtorno emocional, não tem espírito nenhum, mas a pessoa diz que está vendo, são processos alucinatórios que pode acometer qualquer um de nós, por um trauma muito forte, né? A pessoa que passa por um assalto, um sequestro, a pessoa que está passando por uma pressão muito grande na vida profissional, às vezes a gente meio que surta, e quando a gente entra em surto, eventualmente a gente começa a ouvir coisas, a gente começa a ver coisas que não necessariamente são reais. Dr. Bezerra fala sobre isso. Então, nós temos nem tudo, é esse cuidado que a gente tem que ter, nem tudo é mediunidade e nem tudo é transtorno psiquiátrico. É observar a diferença entre um caso e outro e tentar ajudar da melhor maneira possível. Então, que nós estejamos atentos às nossas crianças. Muitas crianças hoje estão com uma mediunidade muito ostensiva. As crianças ficam confusas porque elas ainda não têm o discernimento para entender como aquilo está acontecendo na mente dela. Ela não quer fazer determinada coisa, mas acaba fazendo. E aí entra muita questão da família. Às vezes os lares, né, estão muito desequilibrados, muita briga, muito xingamento. Essas crianças, naquele meio ali, elas são as mais vulneráveis. E aí os obsessores, percebendo que a criança consegue, de alguma maneira, sintonizar com ele vai na criança. Então, muitos pais, às vezes, não entendem que não é simplesmente chegar no lar de Frei Luiz, dar um nome, meu filho tá complicado, os espíritos estão pegando, a obsessão. Mas se os pais, dentro do lar, não fizerem a parte deles, como é que os espíritos vão resolver isso? Então, assim, é muito importante o ambiente que a gente está inserido, aonde aquela criança está inserida, como é que é a vida daquela família. É muito importante os pais entenderem que não é o psicólogo que vai fazer milagre, não é a reunião de desobsessão que vai fazer o filho melhorar. Então, muitas vezes, essa criança ela precisa, antes de tudo, de ter um ambiente favorável para que os tratamentos possam surtir efeito. Porque elas são uma antena psíquica muito forte. Elas captam tudo, para o bem e para o mal. O meu filho já teve situações em que, claramente, desde pequeno, ele falava coisas que uma vez eu estava no carro com ele devia ter 3 aninhos, talvez,
Começou a conversar comigo dentro do carro, eu sozinho, eu dirigindo, ele atrás na cadeirinha. Ele falando, eu falei, meu Deus, está incorporado. Eu olhei para trás, porque eram coisas tão, assim, bem elaboradas. Ele estava fazendo uma análise da nossa situação dentro de casa, dos problemas que ele via dentro de casa. Eu falei, esse menino está incorporado. 3 anos, gente. Que espíritos são esses? Que espíritos são esses que nós estamos lidando? Mas o nível de sensibilidade deles é tão grande que o risco também é muito alto, porque eles são muito vulneráveis. Ao mesmo tempo que o benfeitor espiritual consegue falar com eles com muita facilidade, se eles estiverem desequilibrados, eles sintonizam facilmente com o mal. A última dele, né, uma vizinha, ele estava na casa da minha mãe, uma vizinha passou mal no 5º andar, os bombeiros chegaram, subiram, desceram e foram embora. Aí minha mãe falou, ai, que bom, foram embora, não levaram ela. Ele falou, não levaram porque ela está morta. Aí minha mãe, que morto o quê, menino? Eles acabaram de subir, desceu, foram embora, não morreu nada, tira isso da sua cabeça. Aí ligou. Aí o neto, o filho, né, da senhora, falou, a minha mãe está morta. E ele estava certo, mais uma vez. E olha que o meu filho, das crianças que eu tenho visto, ele não é daqueles que têm uma mediunidade mais ostensiva. Isso é para vocês terem uma ideia. Eu vejo crianças que chegam para mim com 13 anos e falam, Eduardo, eu peguei a faca e botei no meu peito. Eu ia me matar. Mas por que você vai fazer isso? Porque eles mandam eu fazer isso. Olha só, gente, com o que a gente está lidando? A luta que a gente está enfrentando. São dias realmente desafiadores. Desafiadores. Nunca nós precisamos tanto de Jesus e do Evangelho como hoje. Nunca precisamos tanto. Joana de Ângeles, no livro Desperte e Seja Feliz, ela tem uma frase que é bem propícia para os tempos atuais. Ela fala, esses são dias de loucura. Cuidado para você também não enlouquecer. Então, que Jesus nos ampare, como diz Miranda, que Jesus nos conduza para que a gente se mantenha com a sanidade mental. Porque o número de pessoas hoje que estão surtando é assustador. Assustador. Busquemos o Evangelho, busquemos a paz. Cuidado com esse momento de belicosidade do ser humano, de brigar por tudo, por política, brigar por religião, brigar por as coisas mais absurdas dentro da casa espírita. Fiquemos vigilantes, porque nenhum de nós está livre desse assédio das trevas. Eles sabem que o tempo deles está esgotando. Eles sabem que nós estamos adentrando a nova era, a era da regeneração. Mas os próximos 30 anos serão desafiadores para a gente aqui no planeta Terra. Então, busquemos o Evangelho de Jesus em nossas vidas e que Ele nos conduza. Muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro agora está na palma da sua mão. Baixe gratuitamente o aplicativo da rádio. Rádio Rio de Janeiro. Na Play Store e Apple Store. No seu celular e busque Rádio Rio de Janeiro Oficial. E você pode ver e ouvir a emissora da Fraternidade, saber detalhes da programação da rádio, se inscrever no Clube da Fraternidade e ainda ficar por dentro das novidades da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, há 52 anos, a emissora da Fraternidade, cada vez mais perto de você.